Você já contou uma história para o seu bebê hoje? Não? Ah, você não contou porque não sabe qual é a melhor história para contar aos bebês? Eu sou Márcia Funkdieter, eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E no vídeo de hoje eu quero falar exatamente com vocês, pais, que têm filhos bem pequenininhos ainda, bebezinho. Eu quero falar com vocês, pais, que sabem da importância do livro, da leitura na vida dos seus filhos desde bem pequenininho. Se vocês estão assistindo a esse vídeo é porque querem formar filhos leitores. E mais uma vez, para formar filhos leitores, nós temos que deixar o livro acessível aos nossos filhos. Sim, vocês têm filhos pequenininhos? São bebezinhos? Estão lá no berço? Estão começando a engatinhar? Pois vocês precisam deixar os livros acessíveis para os seus bebês, que eles possam pegar quando quiserem, que eles possam manipular esses livros. Eles precisam enxergar os livros no chão, no berço, na banheira, no sofá, no carro, em todo lugar para onde eles olhem, os livros devem estar lá, ao alcance deles. E eles são bebês, então é claro que você vai deixar à disposição esses livros que não machucam. Como assim? Os livros machucam? Olha só, esses livros mais simples que nós conhecemos, os normais, né? Com uma capa não muito grossa, com uma folhinha mais fina, podem machucar o bebê sim, se a gente não estiver junto com eles, cuidando. Porque eles podem colocar a ponta do livro no olho, né? Eles podem cortar o dedo com a folha, porque quando a gente passa o dedo na folha, corta o dedo. Por quê? Porque o bebê, quando vai explorar um livro, ele não vai abrir página por página, olhar as gravuras. O que o bebê faz quando explora um livro? Ele leva a boca, ele pega com as mãos, ele explora, ele cheira, né? É assim que o bebê explora os livros. Então você vai deixar à disposição deles os livros que, mesmo se você não está ali olhando o tempo todo, ele não vai se machucar. Então vai ser esses livros com material mais grosso, né? Tem vários livros assim que você encontra por aí com material mais grosso. Também os livros de tecido, os livros de plástico, aqueles que dá para colocar na banheira. Esses livros você vai deixar à disposição do seu bebê, para que ele possa manipular, para que ele possa mexer sem machucar. E é claro que, na medida que eles vão crescendo, você vai trazendo o livro comum, esse livro que nós encontramos, que é de uso de todos, né? Então, você vai entregar, você vai mostrar como se manipula, você vai estar perto dele para que ele não leve o livro para o olho e acabe se machucando. Então, esses cuidados você precisa ter quando tem um filho pequenininho que já está indo em busca das coisas que ele quer, dos brinquedos, dos livros. Então, olha que legal deixar o livro bem à disposição, bem acessível, até junto dos brinquedos, para que ele possa buscar quando quiser. É assim que você começa a formar um filho leitor. Tá, Márcia, você já falou da importância da leitura, nós já sabemos. Você também já falou de que tipo de livro que nós devemos deixar aos nossos filhos quando eles são bebês, mas qual história é a melhor história para contar para os bebês? Então, vamos lá. Quando você escolhe uma história para contar ao seu bebê, você precisa ter clareza de uma coisa. O seu filho está aprendendo tudo, ele está descobrindo tudo. Não, ele não sabe sobre todas as coisas. Às vezes, o seu bebê não conhece nem os bichinhos ainda. Ele está descobrindo. Por isso da importância de você possibilitar que ele experimente muito. E nesse momento, agora eu vou ter que puxar um pouquinho para o meu lado, porque eu também sou da área da arte. Como é importante você deixar que seu filho experimente tudo que ele puder.
coisas da natureza, experimentar a terra, não né, experimentar comer, mas isso vai acabar acontecendo, mas que ele possa manipular a terra, a água, as folhas, os galhos, que ele misture água com terra, faça barro, que ele experimente aquilo, que ele veja aquilo, que ele viva aquilo, que ele sinta aquilo, com a tinta também, a massinha de modelar, com a farinha, a areia, com tecidos. Você precisa permitir que o seu filho possa experimentar diferentes materiais para que ele descubra texturas, cheiros, né? Cores, formas. Então, quanto mais o seu bebê experimentar, melhor. Vá passear com o seu filho. Vá olhar as coisas que tem em volta, a natureza, ouça os sons. Né? Os pássaros estão cantando, diga para o seu filho, isso é um passarinho, passou uma moto, isso é uma moto, um cachorro latiu, isso é um cachorro. Visualize as coisas. Nessa fase, o seu filho está aprendendo, ele está construindo. Então, quanto mais você possibilitar essas vivências, melhor. E com o livro é a mesma coisa. Então tenha clareza que nesse momento ele está aprendendo. Então você vai trazer histórias que vão reforçar essas descobertas que ele está fazendo. Ah, você saiu com o seu filho, você viu os pássaros, você viu os cachorros, os gatos. Então traga histórias que tenham no enredo esses animais. Porque ele descobriu isso, ouvindo, visualizando, e agora ele vai ver no livro. E aí ele vai lembrar. E aí você vai mostrar cachorro, gato, passarinho. Traga livros que tenham a ver com essas vivências que o seu filho tem no dia a dia. Então as histórias precisam fazer parte dessa construção. Então você vai trazer histórias que tenham bichinhos que ele está conhecendo. Você vai trazer histórias que tenham pessoas, família, que tenham amigos. Você vai trazer histórias que tenha a casa, a escola, a pracinha. Você vai trazer livros que tenham os brinquedos que ele costuma brincar. Márcia, mas eu vou encontrar um livro que fale exatamente das pessoas da minha família? Não, claro que não, não é isso que eu estou dizendo a você. Você vai trazer histórias que lembrem a família. E quando ele vai ouvir a história, quando ele vai visualizar as ilustrações, ele vai logo relacionar com a sua família. Por exemplo, eu tenho um livro aqui que é A Bisa Fala Cada Coisa, da Carmen Lúcia Campos, com ilustrações da Marília Bruno, Panda Book. Esse livro fala de uma vovó, de uma bisavó e da sua neta. Não é exatamente a bisavó do seu filho, mas quando você vai contar essa história para o seu bebê, automaticamente o que vai acontecer? Ele vai lembrar da sua avó, ele vai lembrar da sua bisavó, ele vai apontar, vovó, ele vai lembrar, então ele faz essa associação. Você trouxe um livro que fala sobre um bichinho que vocês viram voando pelo pátio da casa. Uma borboleta. Você está lá contando a história da Gabriela Borboleta Amarela, uma história de minha autoria, com ilustrações de Silvana Santos, uma edição do Ateliê de Histórias. Você está lá contando a história da Gabriela Borboleta Amarela? O que seu filho vai lembrar? Vai lembrar da borboleta que ele viu no pátio. Então, ele vai reforçando as descobertas. Tá, aí você vai trazer o livro Elmer, O Elefante Xadrez, de David Mackey. E essa aqui é uma edição do Martins Fontes. Você está trazendo essa história do elefante Elmer. Poxa, Márcia, nós não vimos nenhum elefante. O elefante não está caminhando pelo pátio. Você vai contar essa história. Você vai dizer que é um elefante. E futuramente, quando vocês forem lá para o zoológico e vocês verem um elefante, o que vai acontecer? O seu filho vai lembrar da história que você contou, que é
o elefante, que nem o elefante Elmer. Então, é isso que acontece nesse momento, na fase que o seu filho está, quando ele é bebê. Ele vai descobrindo as coisas, descobrindo tudo. Por isso que é tão importante possibilitar vivências. Sim, muitas vivências. E aguçando os sentidos, a visão, o olfato no ouvido, essa é boa. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. O seu filho precisa enxergar as coisas, então saia com ele, visualize as coisas, mostre as imagens do livro, mostre as coisas para que seu filho veja. Ele precisa ouvir, então ouça as coisas que tem ao redor. Diga ao seu filho que sons ele está ouvindo. Conte histórias, é através do som da sua voz que o seu filho vai descobrir a partir das histórias que ele está ouvindo. O olfato, seu filho precisa sentir cheiros. Cheiros de comida, cheiros da natureza, cheiro do livro. Seu filho precisa sentir sabores diferentes. Ele precisa sentir a textura, precisa sentir as diferentes sensações que causam quando você está encostando em algo gelado, em algo quente, em algo morno, em algo fofo, em algo duro, em algo mole, enfim. Estou aqui pensando agora várias coisas, mas o seu filho precisa vivenciar. E na literatura é a mesma coisa. Através dessas histórias, do que você vai trazendo, é que ele vai descobrindo, ele vai ouvindo a história, ele vai imaginando a história, ele vai relacionando com as coisas que ele experimentou. Então, quanto mais você proporcionar de vivências, melhor. Você vai trazer histórias que se relacionem com a vida do seu bebê. Isso é muito importante nessa fase. Tem uma colega, professora, que tem uma filha pequenininha. E ela vai me contando as experiências que ela tem através da literatura. E eu acho isso incrível e estimulo demais. E eu vou contar aqui para vocês um relato que ela fez, que você pode experimentar com o seu filho também. Além de N coisas que vocês podem pensar a partir da literatura. Ela trouxe um poema desse livro aqui, Pastel de Vento, Poesia e Alimento, da escritora Cláudia Maziero, com ilustrações de Silvana Santos, uma publicação do Ateliê de Histórias. Pois ela leu para a filha pequena que ela tem o poema Fases. Nesse poema, ela vai trazendo a alimentação em diferentes fases da vida. Vou ler só um trechinho para que vocês percebam o que esse poema traz. O bebê mama no peito ou toma leite na mamadeira. Quando cresce um pouquinho, come papinha, bem molinha. E a mamãe fica faceira. Quando nascem os dentinhos, já pode até comer bolacha. Quando começa a comer sozinho, faz um lambuzo, suja a roupa, porque a boca não acha. É um poema muito lindo. E quando essa mãe recitou esse poema para sua filha de 3 anos, o que aconteceu? A menina começava a lembrar do jeito que ela comia quando era menor. Então ela lembrou de quando tomava mamadeira, ela lembrou de várias situações em que ela se sujava na hora de comer. Então é justamente isso o que acontece quando você traz histórias, poemas que se relacionam com as vivências que o seu filho teve. Ele lembra, ele reforça essa construção. Isso é muito importante. E tem uma passagem nesse poema que diz assim: o jovem gosta de sair com amigos e ir na lanchonete. Quando ganha um dinheirinho, compra bala, salgadinho, chocolate, chiclete. E aí a menina questionou a mãe o que era uma lanchonete. Olha só, uma
palavra nova, um novo vocabulário. O que é uma lanchonete, mamãe? Ela perguntou. Então a mãe respondeu que era uma lanchonete, que acontecia lá. E a criança quis conhecer uma lanchonete. E o que essa mãe fez? Organizar um momento que foram todos. Foi ela, a mãe, o pai e a menina para uma lanchonete na cidade. Aí eles foram até lá, ela conheceu a lanchonete, escolheram uma coisa bem gostosa para comer, comeram. Que vivência maravilhosa, que riqueza, quanta construção, quanta aprendizagem. E vocês podem ter certeza que vai passar anos e essa criança vai lembrar desse momento. Por quê? Porque nessa história ela descobriu coisas que ela ainda não sabia, ela reforçou o que ela sabia e ela experimentou uma vivência afetiva junto com os seus pais quando eles foram até a lanchonete. Então percebam a conexão que se criou entre esses pais e essa filha. Eles extrapolaram as páginas de um livro e trouxeram essa literatura para a vida real. Então, a criança ouviu o poema Fases, relacionou com a sua vida, relembrando como ela comia, o que ela comia, descobriu um novo vocabulário, uma palavra que até então ela não tinha escutado, ela quis saber o que era aquilo e os pais proporcionaram essa experiência. Então essa conexão é muito forte. E você vai perceber que tem muito que você também pode criar a partir das histórias, dos poemas que você traz. Isso é rico demais e você precisa aproveitar essas oportunidades junto de seu filho. Então, se você não sabe qual história contar ao seu bebê, hoje você descobriu qual é a história que você vai escolher. E eu vou relembrar para que você, de fato, não esqueça. Nesse momento que seu bebê pequenininho, bebezinho, bebê menos de 1 ano, depois 1 ano, 2 aninhos, 3 anos, como no caso dessa menina, filha dessa minha colega, você vai trazer livros que tenham a ver com as experiências que eles estão tendo, para reforçar essas descobertas, ou para descobrir coisas novas. Então você vai trazer livros que tenham os bichos que ela está conhecendo, bichos que ela vai conhecer. Você vai trazer livros que tragam pessoas da família, para que ela lembre das pessoas da família dela. Você vai trazer livros que tenham amigos, porque ela tem amigos lá na escola, ela tem os vizinhos, ela tem os primos. Então, trazer histórias que tenham outras crianças brincando, porque criança precisa brincar, ela brinca. Então, se ela vê as imagens e também ouvir uma história que tem crianças brincando, ela vai lembrar de fatos que ela vivenciou com seus amigos. Você vai trazer histórias que tenham atividades no pátio, na pracinha, que é o que ela faz também, o que ela vive, que ela deve fazer, pai. Que ela deve fazer, mãe. Você precisa levar o seu filho para o pátio, para brincar, para ter essas experiências, para ele cair, ralar o joelho, chorar um pouco, levantar. É isso que precisa acontecer. E vida que segue, continua brincando. Porque se isso não acontecer, no primeiro momento que ele cair, depois, se ele nunca experimentou isso, ele vai se frustrar e não vai querer mais brincar. Então vamos lá, vamos com eles lá para fora. E vamos trazer histórias que tenham isso. Histórias com brinquedos. Tem um livro também que eu vou deixar aqui como sugestão. Poemas de Carlos Urbim, um escritor maravilhoso que não está mais entre nós, mas enfim, deixou o seu legado em histórias e poemas fantásticos. Esse livro é Saco de Brinquedos e tem ilustrações de Laura Castilho, da editora Projetos. Nesse livro aqui tem vários brinquedos. Por exemplo, tem a boneca de pano, tem o cavalo, o cavalinho aquele de madeira que a criança coloca entre as pernas, no meio das pernas e sai cavalgando, né?
tem também o catavento, tem bola. Ele vai trazendo brinquedos e principalmente também aqueles brinquedos antigos, que não se costuma brincar tanto com as crianças, né? A bolita, a bola, a peteca. E ele vai trazendo esses brinquedos dentro de poemas muito lindos. E à medida que a criança vai ouvindo esses poemas, ela vai descobrindo esses brinquedos. Imagina vocês, depois de recitarem esses poemas para os seus filhos, irem para o pátio brincar com esses brinquedos. Trazer esses brinquedos para as experiências que você tem com seu filho. Isso é rico demais. Então está aí. Quais são as histórias que você vai escolher para contar ao seu bebê? Então, se você não contou uma história para o seu bebê hoje, vá correndo buscar uma história que traga esses assuntos. Ah, você não tem nenhum livro específico com esses assuntos? Então traga uma história da sua lembrança, que você conhece, que você lembra e conte. E outra coisa importante também é que essas histórias sejam histórias curtas, com um enredo curto, com um enredo simples, que tenha uma sequência, início, meio e fim. Isso é importante também. Não adianta você trazer histórias que tenham esses assuntos que eu trouxe, mas histórias super compridas. E que seu filho já se perdeu lá em 3 minutinhos de história. Ele já não presta mais atenção. Essas histórias precisam ser histórias curtas, porque o seu bebê também tem um tempo de concentração curto, bem curtinho. Essa concentração ela vai aumentando na medida que ele vai se desenvolvendo mais. Mas nessa fase as histórias precisam ser curtas, poemas curtos, com um enredo simples. O enredo simples é exatamente isso, que tragam esses assuntos da família, dos bichinhos, das brincadeiras. E que realmente tenham bem definidos um início, um meio e um fim. Começa assim, acontece assim, termina assim. Para que ele também consiga perceber isso desde já, bem novinho. Isso é muito importante. Então, bora lá, mãe, bora lá, pai. Procurem um livro, procurem uma boa história, que tragam esses assuntos e não deixem de contar essa história ainda hoje para o seu bebê. E depois, todo dia você vai contar uma história para o seu bebê, porque é assim que você vai formar um filho leitor. E eu chego no final desse vídeo, mas não vou terminar antes de convidá-lo a conhecer o meu canal no YouTube, deixar um like nesse vídeo que você está assistindo. Vou pedir também que, se você gostou, compartilhe com outros pais que não sabem exatamente que história contar aos seus filhos. Tenho certeza que depois de ouvir esse vídeo, eles vão saber, assim como você, qual história escolher. Então compartilhe esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu e me acompanhe no Facebook, no Instagram. Eu estou sempre postando diariamente algum conteúdo para lhe ajudar, pai, a formar um filho leitor. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!